Espírito vem. Espírito vem. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa segunda live. Que live é essa? Live do Esquenta. Esquenta desafio. Esquenta desafio MR 7 dias. Bom dia, bom dia, bom dia. 9h07 da manhã aqui em Orlando. Conta para mim de onde você é, que horas são aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, a primeira que entra aqui é maravilhosa. É a minha patrocinadora. Bom dia, mãezinha, bom dia. Tô sem filtro, posso ficar sem filtro? Eu tenho que colocar um filtro, gente. Para quem acordou agorinha. Tem 1 hora que eu acordei. Bom dia, bora compartilhar. Tô convidando as rainhas aqui. Eu quero viver algo novo, algo que venha de Deus. I love my life, my mother. Bom dia, Rosimeire, bom dia. E aí, já começou a gerar uma expectativa no seu coração aí sobre esse desafio? Eu observei seus comentários ontem na live. Gera expectativa. É uma excelente oportunidade de você viver uma transformação na sua vida, tá? E, ó, só depende de você. Só depende de você, da sua intencionalidade, da sua entrega, e vai ser maravilhoso. Já tem que ir aí, ó, como eu falei ontem, já vai dando notícia para o seu cérebro, que você vai fazer esse desafio, que você vai cumprir ele. Você vai cumprir ele até o final. Todas que entrarem nesse desafio vão cumprir até o final. Rosimeire, manda uma mensagem para nós lá no grupo, mãezinha, manda mensagem lá no grupo, fala, rainhas, vamos para a live, já estamos na nossa live, já estamos na live. Enquanto vocês compartilham, quero fazer algo aqui que eu quase não faço, mãezinha e Rosimeire, compartilha aí, chama as rainhas. Eu quero falar, rainhas, dos meus livros, né? Eu quase não falo dos livros, né? Tem um que não está aqui, que é o primeiro livro que eu lancei como coautora, onde eu conto a minha história, né, de empreendedorismo, empreendedoras que deram certo. Eu sou empreendedora nata, né, empresária, empreendedora, e eu tenho esse primeiro livro, que eu não tenho um aqui para me te mostrar agora, tá? Depois, o meu segundo livro foi a minha biografia, não está completo, porque esse aqui foi um desafio, olha, gente, como desafio nos leva a crescer. Esse livro aqui, eu escrevi ele em 10 dias. Foi um desafio que eu entrei, e esse livro é muito maravilhoso, é muito precioso. E é um livro maravilhoso, gostoso de ler, onde eu conto um pouco da minha história. Não deu para contar até o ano que estava, né? Eu preciso concluir a minha história ainda, né? Eu vou ter muita história para contar. Então, eu tenho esse livro aqui, tenho poucas unidades impressas, mas eu ainda tenho. Depois desse livro, nós lançamos com as coautoras História de Mulheres Reais. Ai, ele está lacrado, mas lá embaixo tem o meu aberto. Gente, esse livro é lindo, ele é maravilhoso. Esse livro tem Sabrina, Tia Senira, Patrícia, Jéssica, Raquel Vieira, Eli. Tem muitos testemunhos maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. É um livro, assim, que eu amo, sabe? Aquele livro, assim, que as histórias nos fortalecem, nos fortalece. Tem a Andréia, tem a Stefane, de Goiânia. Ele é maravilhoso, esse livro, maravilhoso. Aqueles testemunhos, assim, sabe? Que te edificam, que te levam a acreditar. E temos também o nosso devocional, que é o único que a gente tem realmente disponível à venda.
Nós ainda temos unidades dele express. É um queridinho, né? Tudo que nós vivemos na sala de oração. Tem a Ávila também, no História de Mulheres Reais. Tudo que a gente viveu na sala de oração, ele é um devocional muito prático. Gente, muito prático. Ó, tem espaço para você fazer anotações, tem sugestões, tem oração, sugestão de louvor. Foi o nosso primeiro também devocional Conectadas na Fonte. Vamos ter mais? Vamos. Vamos ter sequência desse, e vamos ter sequências desse aqui também, e vamos ter sequência desse aqui também, com certeza. Na hora que o papai falar assim, tá na hora, vamos lançar, a gente obedece. Bom dia, Penha, bom dia, bom dia, bom dia, Rainha, bom dia, Ellen, bom dia a todas. Já esfregou suas mãos aí, já disse que o melhor final de semana da sua vida já começou, já agradeceu a Deus por esse dia incrível, maravilhoso. Vamos orar, vamos orar. Você que está aqui nessa live, já compartilhou essa live, já chamou as mulheres, compartilha essa live. Porque eu tenho certeza que vai edificar a minha vida, é a sua vida, e a vida de outras mulheres. Pai, eu te agradeço, Jesus, por esse dia, eu te agradeço por esse momento, eu coloco essa live na tua presença, te convido. Tu tens toda a liberdade, Jesus. Fala conosco. Traga as mulheres que precisam ser edificadas, despertadas. Leva essa live, Senhor, para quem precisa ouvir, Pai. Espírito Santo, que nós sejamos instrumentos do Senhor nesta manhã. Pai, nós queremos consagrar esse desafio diante de Ti. Queremos colocar, Senhor, cada mulher que vai participar desse desafio. Quero colocar cada conteúdo, toda a condução desse conteúdo diante de Ti. Que o Senhor venha trazer luz, trazer direcionamento, trazer, Pai, transformação, Pai. Que esse desafio seja um instrumento do Senhor, Pai. Que cada mulher que entrar, que se entregar, que se dispor a viver esse desafio, Pai, seja um divisor de águas na sua vida. Que ela cresça espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, que ela experimente de uma nova intimidade com o Senhor, que ela entenda que é o melhor a se fazer, é o ambiente certo, as pessoas certas. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma constância, que elas iniciem e terminem esse desafio, Pai. Em nome de Jesus nós consagramos, Pai. Nós queremos sim viver algo novo. Rainhas, eu coloquei essa canção porque eu cantei ela por muito tempo, faz tempo que eu não ouvia ela. Quando essa canção saiu, eu cantava, eu quero viver algo novo. E deixa eu te falar, todo tempo é tempo de viver algo novo. Então, que através desse desafio, nós possamos viver novidades de vida. Pai, novidade de vida que te agrade. Que a nossa vida espiritual, a nossa intimidade, seja algo que agrade ao Senhor. Que não seja apenas uma rotina. Que orar não seja apenas uma rotina, mas seja um momento especial. Que cuidar do meu corpo não seja apenas uma rotina, mas seja uma prática saudável de construção, de cura, de edificação no meu corpo físico. Que olhar para as minhas emoções não seja algo no automático, que eu nunca faça, ou quando eu faça superficialmente, não. Seja algo que vire as chaves, que eu tenha inteligência emocional. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver algo novo nessas 3 esferas. Você que está aqui comigo nessa live, escreve aqui, escreve nos comentários. Eu quero viver algo novo. Eu quero ir para o meu próximo nível. O que você que está aqui, que já está no desafio, quantas mulheres você já convidou para entrar nesse desafio? Quantas mulheres você já compartilhou essa live? Esse é um dos maiores desafios nossos. É trazer mulheres para viver o novo de Deus. Despertar essa consciência nas mulheres de que se pode sim ir para o próximo nível. Que pode sim
despertar esse desejo, eu quero viver algo novo. Qual área da sua vida que você quer viver algo novo? Escreve aqui para mim. Qual é a área da sua vida que você quer viver algo novo? Qual é a área, assim, a primeira, a que realmente queima no seu coração? Eu quero viver algo novo na minha vida espiritual, quero um nível mais profundo de intimidade. Eu quero viver algo novo, como mulher. Eu quero aprender a dominar as minhas emoções. Eu quero adquirir conhecimento, conhecimento intelectual, conhecimento profissional, inteligência emocional. Eu quero aprender a lidar com as minhas emoções. Eu quero sair do piloto automático. Eu quero eu quero viver uma vida com intencionalidade. Vai escrevendo aqui, Raíssa. Eu vou entrar nesse desafio porque eu quero ir para o próximo nível, eu quero crescer, eu entro nesse desafio porque eu quero ter constância, eu quero ser uma mulher que não mais inicia e para as coisas no meio do caminho, eu quero ser uma mulher que avança. Eu entro nesse desafio porque eu quero sair da inércia, eu quero sair dessa inércia que eu entrei, dessa vida sem propósito, eu quero viver uma vida com propósito. Escreve aqui, vai escrevendo aqui tudo que vier ao seu coração, porque isso já é um ato profético. Isso já é um ato profético. E falando sobre isso, já veio aqui na minha mente das ações do nosso desafio, que é colocar para fora, é escrever tudo que você deseja viver. Nós estamos em março. E agora o Espírito Santo me lembrou que o meu primeiro desafio, gente, o primeiro desafio da minha vida, eu nem nunca tinha participado de um desafio com ninguém. E o Senhor falou para mim: você vai fazer um desafio. E eu estava num momento muito delicado da minha vida. Foi o primeiro dia que eu coloquei os meus pés em Alphaville, São Paulo. Foi o primeiro dia que eu coloquei os meus pés lá e eu saí do hotel, eu estava sozinha, o Ale tinha saído, e eu saí para caminhar, e eu fiquei muito vulnerável ali, né, porque eu tenho dificuldade com localização, e eu falei assim: "Meu Deus, se eu começar a andar aqui, como que eu vou voltar?", né. E aí eu já mandei uma localização para mim mesmo, eu já tirei foto do local, mas eu fui. Eu fui. E olha que o aprendizado que eu já venho com isso, tem coisas novas que nós vamos fazer nas nossas vidas, que nós vamos sentir medo, nós vamos sentir insegurança. Naquele dia, eu sentia medo, insegurança, eu sentia que eu não estava com domínio de tudo nas minhas mãos. Sabe, isso também fala sobre rotina, não é a rotina a gente acha que está tudo no nosso controle, que tem todos os horários, está tudo ali, mas quando a gente vai viver algo novo, a gente não tem o domínio desse controle. Na verdade, a gente tem que se entregar, na verdade, a gente tem que se lançar, na verdade, a gente tem que ativar nossa identidade e acreditar que o Pai vai nos conduzir em todas as coisas. Então, se abra para viver o novo, não tem como viver o novo vivendo o velho. Ou você decide viver algo novo e você se comporta assim. Não adianta você falar para mim que quer viver algo novo com as mesmas atitudes. Não tem como. Nós precisamos sim ter uma ação diferente na nossa vida de oração, na nossa vida de adoração, no como eu oro. Quem sabe esses 7 dias agora vai ser para você se despertar e observar: "Espera aí, como eu tenho levado a minha vida? Como eu tenho vivido a minha vida? Será que é no automático? Será que eu tenho apenas cumprido, né, uma rotina? Ou será que eu nem tenho rotina, eu deixo a vida me levar e entra anos e sai anos, eu não vivo novidade de vida?" Eu não sei qual fase da sua vida você está, mas o meu primeiro desafio foi assim, rainhas, eu estava lá em São Paulo, eu parei numa praça, com muita, assim, sabe, quando o novo chega, rainhas, emocionalmente falando, você tem diversas emoções. E como era tudo novo, cidade nova, tudo novo, né, pra mim não era confortável. Então, muitas coisas que você vai fazer conosco nesse desafio, comenta aqui nos comentários, eu quero saber quem já está no desafio, quem já entrou no grupo. Quem já está no grupo, fala: "Eu estou no grupo". Quem não está no grupo do desafio, fala: "Eu quero participar do desafio".
Ó, eu vou colocar um comentário aqui, grupo Desafio MR 7 dias. Isso aqui é para as pessoas que entrar na live, ela saber sobre o que nós estamos falando. Isso. Ó, a Cláudia já está no grupo. Então, rainhas, viver o algo novo é sobre isso. É desafio mesmo, sabe? É desafio. Se você não quer viver um 2026 no automático, se você não quer ser apenas uma mulher que cumpre rotina, mas não tem vida, não tem alegria, não tem paz, sente sempre que tá faltando, sabe? Tá faltando, eu não estou feliz. Porque não é só sobre ter uma rotina, rainhas. É sim uma rotina alinhada com propósito. Ó, e aqui, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram sobre o que você deseja viver nesse desafio. A Cláudia colocou: "Quero viver algo novo", a Luísa colocou, Ellen colocou: "Eu quero viver algo novo". Ellen, você já está no grupo? Penha: "Eu vou viver algo novo". Penha quer viver algo novo no profissional. Quando você escrever algo novo no profissional, o que é necessário para que eu viva algo novo no meu profissional? É conhecimento? É conexões? É estratégias? É um tempo? Eu estou fazendo, mas eu porque a gente tem um hábito, né, a gente quer os resultados muito rápido. Então analise, eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito? Se sim, constância. Constância. Conexões, conhecimento, investimento, ousadia, no profissional nós temos que ter ousadia, sabe? Investimento, conhecimento, pessoas, conexões. Então você olha para o seu profissional e busque todas as estratégias. O que que você quer? Você quer faturar mais? Quer crescer? Você quer estabelecer algo? Então, construa e vai seguindo os passo a passos, tá bom? Eu quero ver algo novo, recomeçar. Pai, me faça um vaso novo. Amém. Seja mais específica, tá, Rosimeire? Começou por aqui, mas pegue um caderno aí para você realizar o desafio. Sugiro vocês, gente, sempre tenham um caderno. Todos os nossos desafios, todas as nossas mentorias, eu sempre falo, tenha um caderno, porque você vai visitar ele constantemente. E aí seja mais específico. O que que você quer viver na sua vida espiritual, emocional, física, corpo, família, eh empresarial? Eu quero relacionamento com Deus. O que que é o que você deseja? Porque você já tem esse relacionamento com Deus, né, Cláudia? O que que é? O que que você deseja viver nesse relacionamento com o Senhor? Mais detalhes, sabe? Rosemary, voltar ao primeiro amor e profissional. Voltar ao primeiro amor. Quais vão ser as estratégias que você vai usar? Entrega, relacionamento, honra, obediência, santidade, perdão, né? Arrependimento, busca. Como que eu vou buscar ao Senhor? Na vida profissional, qual é o ponto? Você quer abrir algo, você quer abrir um negócio, você quer crescer o seu negócio, você quer ampliar o seu negócio, você está precisando de vender, você já tem um negócio, mas você precisa de vendas. Aí você vai fazer um estudo sobre isso. Vai buscar conexão, vai buscar quem te ajuda, vai buscar se deu certo para alguém, é possível para mim. Vai observar quais as crenças que você tem a respeito daquilo que você quer viver, porque as crenças erradas nos limitam a viver o novo de Deus. Então você tem que vasculhar lá no seu interior, lá dentro de você, quais foram as crenças que você aceitou, que você acreditou, e que através dessas crenças foi construído em você um comportamento, né? E aí você vive num piloto automático em relação a isso, e muitas das vezes as nossas crenças negativas, elas nos impedem de crescer. Ó, a Poli diz: "Quero viver algo novo na área espiritual
emocional e no conhecimento. Amém, amém. Aí você vai destrinchar, como eu posso viver algo novo no meu espiritual? O que que eu já faço? O que que eu posso fazer nesse caminho? Um deles já é estar no desafio. Glória a Deus por isso. Um dos passos já é esse. O que que eu posso fazer? Aonde eu quero chegar? E, gente, constância. Constância, constância, constância. É lançar a semente, confiar, declarar palavras e cuidar daquela semente, cuidar daquele processo, daquela semente ser gerada. Tem um processo, gente. Tem um tempo para ela explodir. Tem umas que são mais rápidas, tem umas que intermediárias e umas de prazo mais longo. Então, não pense você que você planta hoje. Eu não sei se existe alguma coisa nessa vida que a gente plante hoje e já colhe amanhã. Não sei. Se tiver alguém, tiver alguma coisa aí na sua mente, aí compartilha aqui comigo. Ó, a Ellen falou algo muito importante. Eu quero começar e terminar, não parar no meio do caminho. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que todas as mulheres desse desafio, Pai, vai romper com isso. Toda desistência, todo bloqueio emocional que faz você desistir, faz você paralisar, todo perfeccionismo, cai por terra em nome de Jesus. Toda procrastinação cai por terra em nome de Jesus. Todo medo. Tem pessoas que não crescem porque lá no fundo ela tem medo de crescer. Lá no fundo ela tem uma rejeição, ela carrega uma fala de que quando ela era criança, falaram para ela assim: você não vai dar em nada. Eu tenho uma aluna uma mentorada que está na mentoria, que ela falou assim que na infância ela ouviu: isso aí só se virar prostituta. E vai dar muito bom ainda se ela pelo menos virar prostituta. E ela cresceu ouvindo isso. E hoje, analisando alguns resultados dela, tá referente a isso que ficou registrado nela. Então, o que que ela tem que fazer? Olhar, receber cura, resignificar, perdoar, ativar a identidade, para que ela consiga prosperar. Eu quero viver algo novo na minha vida espiritual. Você que entrou agora, o que que você deseja viver nesse desafio? Você tem que entender o porquê que você está entrando, você tem que ter uma causa específica, por que que eu vou fazer esse desafio? A Cláudia escreveu: "Mais intimidade, ouvir a voz dele, viver algo novo na minha vida espiritual, profissional e conjugal. Amém". Você que entrou depois, fala para mim se você está sabendo, se você quer saber mais do desafio, se você está no grupo ou se você não está no grupo. Rainhas, o tema da nossa live hoje é: você não nasceu para apenas sobreviver a uma rotina. Você nasceu para muito mais. Eu quero saber de vocês que está aqui, ao vivo aqui comigo, quem aqui tem rotina? Escreve rotina. Você é uma pessoa que tem uma rotina? Você é uma pessoa que planeja o seu dia? Poli, quero saber mais sobre o desafio. Tem um vídeo nosso no feed, depois você assiste, tá? Serão 7 dias. Para entrar, tem que escrever lá no vídeo: desafio, é espírito, alma e corpo, para nós caminharmos juntas e ativarmos umas às outras. Rotina. Quem tem rotina? Quem tem o hábito de ter rotina? Quem não tem o hábito de ter rotina? Fala: eu não tenho rotina. Eu não tenho rotina. Eu não sei se você entrou aqui hoje, rainha, talvez você entrou cansada, né, acorda os seus dias cansada, talvez você entrou sem energia, talvez você entrou só para cumprir, porque é um convite meu e você está aqui, né, mais uma coisa do seu dia. Ó, a Georgia tem rotina, a Cláudia tem rotina, a Ellen tem rotina, a Fernanda não tem rotina, maravilha. Minha mãe: eu tenho rotina.
Tem mulheres, rainhas, talvez seja uma de vocês ou talvez você conheça alguém assim, tá. Uma mulher que ela acorda sem vontade de viver os seus dias. Ela ela muitas mulheres, elas estão presas dentro de uma rotina. E só que tem rotinas que não são produtivas, que não traz paz, que não traz alegria, é somente uma rotina de mais um dia, de coisas ordinárias, que podem se tornar extraordinárias, mas é só rotinas comuns, rotinas normais, que ela não consegue ter alegria e nem prazer nessas rotinas. E talvez tenha uma mulher aqui que ela tem uma rotina, mas ela está cansada. Ela está cansada. Ela não está cansada porque ela não tem uma rotina, ou às vezes ela está cansada porque ela tem uma rotina, mas essa rotina está desalinhada com seu propósito. Rotina não é para se viver no automático. O perigo das rotinas é uma rotina sem propósito, é uma rotina sem alegria, uma rotina sem paz, uma rotina sem crescimento. Ó, o que geralmente é uma rotina comum das mulheres, cuida da casa, cuida dos filhos, né, vai para o trabalho, mas ela faz tantas coisas, ela se sente perdida. E ela também está sem resultados. Por quê? Porque é a mesma rotina, sabe? Mesma rotina, mesma rotina. E isso gera nela o quê? Não tem paz, não tem alegria. Essa rotina está desalinhada. Eu não quero dizer, não estou aqui para dizer que não é correto ter uma rotina, nem estou aqui para falando que você tem que ter uma rotina, tá? Porque ou você tem mulheres que fazem rotinas e se tornam mulheres ocupadas demais, nós falamos sobre isso ontem. A ideia não é ter uma rotina e viver engessada a essa rotina, ou ser ocupada demais, porque eu tenho uma rotina para cumprir. Viver ocupada demais não quer dizer que eu estou vivendo uma rotina de crescimento, uma rotina alinhada com o meu propósito. Você pode estar ocupada demais, mas sem propósito. Talvez tem mulheres aqui que entrou numa rotina para ação. Talvez tem mulheres aqui que entrou numa rotina constante de cobrança. Talvez está cobrando demais o marido, cobrando demais os filhos. Talvez você está se cobrando demais. Isso também virou uma rotina, rainhas. Rotina de comparação, comparar as vidas de uma e da outra, comparar o seu dia a dia, comparar o carro, comparar a empresa, comparar resultados. Talvez você foi criada numa família em que a sua família falava que a sua irmã. Talvez você foi criado numa rotina em que numa família em que você era comparada com uma prima, com uma irmã, e isso fez você desenvolver esse comportamento que se tornou uma rotina de defesa. Então você sempre se compara, por quê? Porque você foi comparada. E isso se torna uma rotina no piloto automático, um padrão de comportamento. Talvez você entrou numa rotina de apatia. Essa é perigosa também, gente. Uma rotina de apatia que é onde nada mais te empolga, nada mais te move, nada faz sentido, nada te, sabe, te dá aquela alegria, aquele desejo de viver, de acordar. E aí muitas mulheres ainda nem percebeu que é uma opção,
É uma rotina, mas essa rotina não é o que Deus criou para você. Não é a vida que Deus planejou para você. Tem uma passagem bíblica lá em Lamentações. Se você puder, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 17 e 18. Sejam bem-vindas todas que estão entrando, compartilhe essa live. Jeremias. Jeremias fala assim, ó: já não tenho paz, esqueci-me do que é prosperidade. Prosperidade é alegria, prosperidade é vida, é acordar com alegria, é cumprir os seus dias com propósito, é ter vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Rainhas, ter uma rotina é viver a palavra de Deus também, sabia? Mas entenda isso, rotina alinhada, rotina ajustada, rotina flexível. Lá em Coríntios, capítulo 14, verso 40, diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Isso fala de rotina. Nosso Deus é um Deus de organização, ele é um Deus de ordem. Em Lucas 4,16, Jesus entra na sinagoga como era de costume, ou seja, Jesus tinha um costume de estar na sinagoga. Jesus tinha constância. Jesus não vivia só no improviso. Estão me ouvindo, gente? Parece que travou a live. Jesus tinha uma rotina de oração, Jesus orava de madrugada. Marcos capítulo 1, verso 35. Fala quando ele foi para o deserto orar. Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. Isso fala de uma rotina, isso fala de estratégia. Planejamento gera resultado, rainhas. Planejamento gera resultado. Rotina intencional gera crescimento. Mas entenda isso, não é qualquer rotina. Não é mais do mesmo. Talvez é só um básico bem feito também, tá? Talvez o que o Senhor requer de você hoje é um básico bem feito. É um básico bem feito. E Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Assim como eu falei para vocês, cada semente plantada tem um tempo. Tem um tempo. João 8,36, se vocês quiserem, depois eu passo essas referências para vocês. Fala sobre liberdade. A rotina não pode te escravizar. A rotina não pode desconstruir a sua identidade. A sua rotina constrói quem você é. A sua rotina hoje está te levando para onde você quer chegar? A- Coloca aqui uma cabecinha, sabe aquelas cabecinhas estourando que eu quero que você reflita sobre isso? Escreve um putz, escreve eita, fala eita. Rotina é muito mais importante do que a gente pensa, rainhas. É muito mais profundo o que é viver uma rotina do que a gente pensa que é só determinar os horários de fazer cada coisa na vida. João 8,36 fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tenha sim uma rotina, mas você é livre. Em primeiro lugar, domine a si mesmo, domine a sua mente, domine as suas emoções. Se você não dominar sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, você não vai dominar a sua rotina. Quantas aqui faz rotina, começa e para, faz 1, 2 dias e para. Quantas aqui são aquela mulher soluça que eu falei que vive lembrando das coisas, né? Lembrando que esqueceu, olha que louco. Ela soluça, nossa, esqueci que eu tinha tal consulta. Nossa, esqueci. Esqueci o caderno. Nossa, esqueci a roupa da dança. Nossa, esqueci o lenço. Nossa, esqueci que era o aniversário de tal pessoa.
Ela vive tendo esse soluço. E você sabia que cada vez que você tem isso, você está prejudicando fisicamente o seu organismo? Cada soluço desse tem um curto lá dentro, isso aí eu não sei explicar para vocês direitinho, com os nomes corretos, mas há um curto lá dentro de você que rouba a sua energia. Então o que fazer, Leninha, para não ser uma mulher soluço? Tira tudo da sua cabeça, coloca tudo num papel, ou coloca tudo no celular, coloca alarmes. Para de forçar essa maquininha aqui que Deus te deu. Vai forçar ela com outras coisas, não para ficar lembrando das coisas. Entende? Liberdade, ela começa aqui. Se você não sentir que você é livre, que você domina sobre todas as coisas, você não vai governar sobre a sua rotina, sobre os seus dias. Você vai viver a vida lá acho que é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gálatas capítulo 5 verso 1, eu amo esse versículo que fala assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu faço sim, eu construo sim uma rotina, mas eu não sou presa a ela. As minhas emoções não são presas. A minha mente não é presa àquela rotina. Rainhas, tem mulheres que precisam aprender a fazer rotinas, mas tem mulheres que precisam ser libertas da rotina, daquela rotina engessada. Mas entenda isso, liberdade não é bagunça, liberdade não é desordem, liberdade não é bagunça. Liberdade exige maturidade. Liberdade exige de nós maturidade. Rotina sem liberdade, rainhas, vira prisão. Tem alguém aqui nessa live que tem uma rotina, mas se sente aprisionada a essa rotina? É sempre a mesma coisa, eu tenho que fazer as mesmas coisas, escreve prisão aqui. Se você se sente aprisionada a uma rotina. Existe rotina que é prisão, existe rotina que te leva para a liberdade. Mas é uma liberdade com responsabilidade, tá, gente? Ó, se você perdeu a sensação de viver, se você sente que você não tem paz, se você faz tudo, mas por dentro parece que tem uma guerra emocional acontecendo aqui dentro. Se a sua mente não descansa, se você não se sente segura, se você vive esquecendo aquilo que é prioridade, você precisa viver um alinhamento interno. Você precisa viver um alinhamento. Você precisa parar tudo e olhar, e ajustar, e organizar. Ó, tem mulheres assim hoje, tem mulheres que a vida ela tá acontecendo, as coisas estão funcionando, tá tudo caminhando, mas dentro dela, não tem paz. Dentro não tem alegria, dentro tem uma mente cansada, frustrada. Ela está fazendo tanto e ela se sente pesada, ela sente um fardo tão grande. E o pior disso tudo é que elas já se acostumaram com essa rotina. Elas já se acostumaram até em carregar esse fardo. Ela já perdeu seu brilho, ela já não tem mais expectativa, ela perdeu a sua conexão com Deus, ela se perdeu de si mesma. E rainhas, eu falo tudo isso para vocês porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Teve uma fase da minha vida, eu tive várias vezes esse momento de transição, de divisor de águas da minha vida, onde eu falei assim: Senhor, eu me perdi de mim mesma. Eu estou vivendo uma vida completamente no automático, sem alegria, sem paz. Tá tudo acontecendo, mas aqui tá desajustado. Por quê? Porque eu me desconectei da minha identidade.
Eu me desconectei da fonte, porque eu vivi uma vida na fonte rasa, uma vida de intimidade rasa, uma vida de oração rasa, uma vida de oração no automático. Como nós falamos aqui ontem, quantas vezes nós oramos no automático? Quantas vezes nós fazemos, vamos à igreja, servimos no automático? E aí a gente se torna uma pessoa cansada, uma pessoa desconectada da fonte. Acha que está conectada, mas a verdade é que não está conectada. Não está em Cristo. Não está. Gera ansiedade. Você não tem nem aquele sentimento de pertencimento. E esse desafio vai nos trazer uma rotina saudável. Esse desafio vai nos trazer uma rotina saudável, porque rotina, eu não estou aqui para falar mal, lembra que eu falei para vocês, que não tem que ter rotina. Sim, tem que ter. Rotina é uma ferramenta. Você que está prestando atenção, que você está aqui comigo nessa live, escreve: rotina é uma ferramenta. Rotina é uma ferramenta aonde eu domino sobre ela. Eu governo a minha rotina. Primeiro eu domino a mim mesma, para depois eu governar as demais coisas. Rotina não é um problema, rotina é uma ferramenta. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 14:40, fala assim: tudo seja feito com decência e ordem. Olha os benefícios de uma rotina. E principalmente, não é só uma rotina, é uma rotina alinhada, tá? É uma rotina alinhada. Ela traz clareza, ela tira o peso de ter que viver em constantes decisões, de escolhas ali no dia a dia. Ela te gera uma constância, ela te ajuda a se tornar uma mulher constante. A rotina te fortalece na disciplina, né? Quantas mulheres falam assim: ah, eu não tenho disciplina. Ela te protege a sua mente para você não ficar esquecendo as coisas, né? Tendo um desgaste ali emocional, energético. A sua rotina alinhada, preste atenção, a sua rotina alinhada, ela te aproxima do seu propósito. Não alinhada, ela é um fardo, ela é uma prisão. Uma rotina saudável, ela gera estabilidade emocional e ela gera um crescimento. Anota isso daí, uma rotina saudável gera estabilidade, uma rotina saudável gera estabilidade emocional e crescimento. O que que uma rotina desalinhada faz? O que que acontece? Presta atenção, te aprisiona, te desconecta de você mesma, te coloca no automático, te faz viver sem consciência, te esgota emocionalmente e te afasta de Deus, sem você se perceber. Você não percebe. Isso é um perigo. É porque a gente entra na rotina, essa rotina não gera fruto, não me edifica, não me aproxima do meu propósito. E eu não percebo. Por quê? Porque virou uma rotina. Virou uma rotina. Olha alguns danos de uma rotina errada. Eu anotei aqui, vou falar para vocês. Danos de uma rotina errada. Ela rouba a sua identidade, ela diminui a sua visão, ela apaga a sua sensibilidade. Você perde a sensibilidade, porque a sua vida com Deus virou um automático. Você se torna uma pessoa endurecida, rígida, e você para de sonhar. Você perde a sensibilidade de sentir. Ontem nós falamos sobre isso, do radar, da antivisão, do discernimento. Você perde isso. E você para de se posicionar. Por quê? Porque você está engessada numa rotina desalinhada.
Rotina começa na identidade. Você não constrói, presta atenção nisso, você não constrói uma rotina baseada no que você sente. Você constrói baseada em quem você decidiu ser. Opa, você constrói uma rotina através da sua identidade. A sua rotina está alinhada com a sua identidade? Rotina, rainhas, é sobre começar com o que é possível. Tem pessoas que acham que fala que só vai ter uma rotina quando ela tiver isso, isso e isso, quando estiver acontecendo isso, isso, isso. Não, rotina se começa com o que tem, com aquilo que você pode fazer. Ah, é 10 minutos que eu tenho para o corpo? É 10 minutos que eu tenho para orar? Ah, é 10 minutos que eu tenho para ler um livro? Você começa. A Fernanda está dizendo: "Antes minha rotina parecia um protocolo, cumprir, cumprir e cumprir. Acaba virando um peso, obrigação e sem prazer". É isso tudo que nós estamos falando, é isso. Comece uma rotina alinhada, saudável com o que você tem. Tem gente que, antes de ter o hábito de malhar, ela compra 10 looks. Ela acha que a compra dos looks é o que vai fazer ela ter constância. Gente, não é. Não se engane. É a decisão, é a permanência, é o todo dia, é eu fazer mesmo que eu não queira fazer. Mas isso é bom? Isso agrada a Deus? Isso me leva para onde eu quero chegar? Então isso tem que fazer parte da minha rotina? Tem coisas, rainhas, que na nossa rotina tem que ser inegociável. Oração, louvor, adoração, contemplação, pausa. Você sabia que a pausa ela tem que ser inegociável? Só que a pausa não pode virar uma inércia. Tem mulheres que pausaram na vida e nunca mais saiu da pausa. Entraram numa inércia também. Não, não é sobre isso. Organização é necessário, é fundamental a organização. Decisão consciente tem que fazer parte da sua rotina. Rainha, se de tudo que a gente viver nesse desafio, se nós tivermos decisão consciente todos os dias, já valeu. Porque tudo começa pela decisão. Decidir viver todos os dias intencionalmente. Meu Deus, uau! Decidi viver os meus dias com intencionalidade, saber contar os meus dias, se tornar sábia, ser melhor 1% todos os dias. Ei, esse desafio é para você que já domina bem uma rotina, sabia? É para você ir para o seu próximo nível, para você que está aí na inércia, sair dessa inércia, porque essa inércia que você já até acostumou com essa inércia, tá te matando, tá te matando. Uma rotina saudável não é só sobre produtividade. Rotina saudável é espiritual, é emocional, é prática. Você não pode viver mais no piloto automático. Chega! Uma vida inércia também pode estar no piloto automático. Uma vida improdutiva pode estar no piloto automático. Uma vida de muito fazer também pode estar no piloto automático. Você precisa decidir como que você quer viver os seus dias. É tomar decisões certas, conscientes, todos os dias. Isso vai mudar os seus dias, isso vai mudar a sua vida. Isso vai transformar, isso vai ativar a sua identidade. E deixa eu te falar aqui uma coisa, esse poder está nas minhas mãos e nas suas mãos, de decidir como que você quer viver o seu dia. É você que decide, não é o seu marido, não é os seus filhos, não é a rotina que tem que te escravizar, não, é você que domina a sua rotina. Tem mulher que se sente escravas da sua rotina. Talvez você só precisa ressignificar o sentimento.
Tem mulheres que sentem aprisionadas porque tem que fazer almoço todos os dias. Espera aí, eu posso dar um novo sentido para isso, para mim não me sentir aprisionada? Tem mulheres que não gostam de arrumar a cama, porque tem preguiça, porque acha perca de tempo. Não, você pode dar um novo sentido para arrumar sua cama todos os dias. Tem mulheres que não gostam de se maquiar, tomar banho. Você pode dar um novo sentido para isso, para você viver dias melhores? Será que não está faltando para você aí somente um novo olhar, um novo posicionamento? Trazer a alegria para o. Gente, tem um livro. Se você se sente vazia porque você somente faz coisas que talvez não tem tanto valor na sociedade, né? Talvez aqui você é mãe, né? Você é esposa, você é dona de casa. Tem um livro incrível que é a liturgia do ordinário, uma coisa assim. Esse livro é maravilhoso. Liturgia acho que é isso, liturgia do ordinário. Começa a olhar para sua rotina de maneira diferente. Cada mulher aqui está numa fase, rainhas. Então eu estou assim, ó, ajustando. Esse desafio vai te ajudar a você reconfigurar a sua rotina. Esse desafio vai te ajudar a ter clareza, a sair do automático e para você ter decisões conscientes todos os dias, todos os dias. Repete comigo, você que está aí, fala assim: eu nasci para viver uma vida com propósito. Eu nasci para viver uma vida com propósito. Eu não nasci somente para sobreviver. Eu não sou escrava de uma rotina desalinhada. Eu tenho uma rotina alinhada que me leva para onde eu quero chegar, que me aproxima do meu alvo. É isso que nós vamos viver, rainhas, nesses 7 dias, tá? Ó, a neurociência, ela explica que o cérebro, ele ama padrões. Tá? O cérebro, ele ama padrões. Por quê? Porque economiza energia, porque diminui o estresse, porque facilita decisões. Talvez você que entrou no desafio ou vai entrar, você vai estranhar nos primeiros dias, mas se você ter constância e permanecer, você passa essa fase, seu cérebro começa a entender que é bom, que você realmente está decidida, e isso começa a gerar frutos e recompensas. Aí não vai ser mais estressante, não vai ser mais, sabe, tomar decisões não vai ser mais tão desafiadoras. Quando você tem uma rotina saudável, você reduz a sobrecarga mental, você evita a ansiedade por excesso de escolhas, tá? Você cria constância, você cria uma constância sem depender de motivações, porque, gente, tem dia que não tem motivação. Tem dia que a gente não tem motivação para treinar, tem dia que a gente não tem motivação para orar, tem dia que você não tem motivação para servir, para amar. Tem dia que não tem, gente. Mas aí entra a rotina saudável. Aí entra uma rotina que você construiu ela com o Senhor. Entende? Você só não pode viver o perigo da rotina, que é uma rotina desalinhada no automático. Viver uma rotina no piloto automático. Isso você não pode. Porque o automático ele vira um padrão. Nós não vamos entrar nesses 7 dias para fazer um padrão engessado. Amém, Raíssa? E lembre-se, Jesus tinha rotina, tá? Jesus tinha rotina. Quem somos nós para não ter? Quem somos nós? Presta atenção nisso. Rotina sem Deus, ele é um aprisionamento. Rotina sem Deus é aprisionamento. Agora, uma rotina com propósito é um alinhamento. É uma vida alinhada ao seu propósito. Tem mulheres que têm rotina, mas não têm vida, não tem alegria, não tem prazer, não gera frutos saudáveis. Sejam bem-vindas, rainhas, sejam bem-vindas. Tem alguém ligando aqui. Então, tem mulheres que têm uma agenda enorme, mas ela está sem direção. Por quê? Porque não está alinhada com o seu propósito. Tem disciplina,
mas lá no fundo não tem paz. É uma rotina engessada. Então, rainhas, não é só sobre tua rotina, tá? É sobre governar a sua rotina. É sobre dominar pensamentos, emoções e atitudes. Depois disso, governa a sua rotina. Nesses 7 dias, nós vamos fortalecer nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, alinhados ao nosso propósito. Nós vamos deixar de ter uma rotina que nos afasta de Deus. Deixar de viver uma rotina que nos desconecta de nós mesmas. Deixar de viver uma rotina que nos traz aquele esgotamento, sabe? Tantas mulheres vivendo um esgotamento. Essa rotina e a sua mentalidade precisa ser reconfigurada. E é isso que nós vamos viver nesses 7 dias, tá? Diga aí onde você está, fala assim: a minha rotina vai servir ao meu propósito. Uau! Tem muita mulher que já está analisando o que anda fazendo. E é sobre isso. Comece a analisar o que você tem feito, você tem vivido os seus dias. A sua rotina precisa servir o seu propósito. Meu Deus! Meu Deus! Amém, Raíssa? Declara comigo, fala em nome de Jesus, eu não sou escrava da minha rotina. Eu não sou escrava da minha rotina. Eu alinho a minha rotina ao meu propósito. Eu vivo com intencionalidade, com intenção, com direção. Eu vivo com presença, presença. E rainhas, para você que chegou agora, segunda-feira a gente começa o desafio. O grupo já está sendo formado, já temos atividades no grupo, já estamos conversando no grupo, tá? Eu ia enviar uma tarefinha ontem no grupo, mas eu vou enviar hoje, porque eu pensei, falei, já estava tarde, então eu já vou enviar hoje. Tem um vídeo específico lá no nosso grupo, lá no Instagram, aqui no Instagram tem um vídeo específico onde você tem que colocar desafio. Mas, ó, é só realmente quem quer viver algo novo. Muito mimimi, muita desculpa, se você não está decidida a dominar, a dominar você mesmo, a sair desse piloto automático, a sair dessa inércia, não é para você. Continua aí com a sua vida, porque cada um tem a vida que merece, né? Cada um tem a vida que merece. E nós vamos começar na segunda-feira. Amanhã eu quero fazer outra live com vocês, tá? E vou definir aqui o horário. Provavelmente vai ser pela manhã. Eu compartilho com vocês. Hoje nós estamos tendo Café Mulheres Reais lá em Santana. Ângela, você já comentou, Ângela, lá no vídeo, desafio? É isso, Fernanda. A sua rotina precisa servir ao seu propósito. É sobre isso. É não ser escravas de uma rotina, mas a nossa rotina serve ao nosso propósito. Amém? Um beijo no seu coração. Vai viver aí um sábado incrível, um sábado maravilhoso na presença de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração. Amor, qual que é o Zé aí da conta? Tem que mandar para poder comprar uma. Para quê?